Fala galera, voltamos aqui para a aula número 2 do curso de CLP, do apoio ao curso de CLP. Se você ainda não viu, fique atento à aula número 1, que é a questão de configuração do Unity para o CLP Modcon M340 da Schneider. O linkzinho vai aparecer agora aqui para você. Assista a configuração, que a gente já vai direto para o Ladder para ganhar tempo. Eu já estou com o meu programa pronto, mesmo da aula 1. Eu vou vir aqui abrir a aba, a pastinha Program, Tasks, Meshes. Aí eu vou clicar em Sessions, botão direito, New Session. Vou dar o programa, o nome que eu quiser para o meu programa, vou chamar ele de Projeto 1 também. Aqui eu vou escolher o meu tipo de linguagem, certo? Lista de instruções, texto estruturado, blocos, que a gente tem em SFC, que é o Graph7, né? Vou escolher Ladder. Então, aqui aparece meu projeto Ladder. Eu já criei as minhas variáveis, né, algumas delas, pelo menos os endereços do cartão de I/O digital estão criadas. Então, quando eu referenciar elas no meu Ladder, ela já vai fazer o link com o endereço. Ok? E quando eu tentar criar alguma variável que ainda não há aqui, que ainda não existe, o próprio programa já vai mostrar uma janelinha que eu posso falar que tipo de variável que é e qual endereço que ela está guardada. Vindo aqui para o meu projeto, então eu tenho aqui em cima as minhas instruções. Instrução, por exemplo, como examine on, examine off. Aqui os contatinhos positivo e negativo, relacionado à borda de subida e descida. A minha bobina comum, uma bobina negativa com inversor, bobina de set, de reset, bobina a borda de subida, né? Borda de descida, as bobinas de trava aqui. Eu tenho aqui para eu conseguir fazer as linhas, ligações booleanas, ligações digitais somente, certo? Aqui o meu bloco de operação, fazer cálculo, bloco de comparação, compare, algumas outras instruções que eu utilizo, por exemplo, programação mais avançada. Aqui a gente tem informações, eu tenho pontos para eu solicitar blocos IEC, certo? Vamos usar mais à frente. Nas aulas mais avançadas nós vamos entender a função de cada ponto aqui para eu inserir comentários. Então vamos fazer um programinha basicão, rapidão. Só lembrando aqui que eu tenho 3 botoeiras de entrada, 3 lâmpadas que estão aqui no meu módulo, 3 chavezinhas de entrada, 3 lâmpadas, e eu faria a ligação elétrica, certo, com os cabos, considerando essa chave que é a minha S0 na entrada I0, essa chave na entrada I1 e essa chave na entrada I2, considerando as lâmpadas em Q16, Q17 e Q18. Então eu tenho que fazer essa ligação elétrica. O meu cartão de I/O, né, também deve ser alimentado. Eu tenho que pegar da fonte, levar os 24 volts até o cartão, ponto de alimentação comum. Eu preciso alimentar. Nesse módulo está até jampeado por dentro já esses 24 volts. Porém, a ligação elétrica de verdade, né, do dispositivo, eu teria que fazer essa ligação. Módulo analógico a gente ainda vai falar um pouquinho mais à frente. Voltando aqui para a programação Ladder
as iconas. Então eu vou pedir aqui posso clicar em F3, né? Eu tenho até as teclas de atalho. Ou pegar aqui a instrução examine on, que é aquela instrução que pergunta se o determinado referência a ela, né, está verdadeiro. Então vou fazer rapidinho, primeiro com selo, depois com set reset. Então, se S1 for verdadeiro, eu ligo a lâmpada H1, que eu estou dando um duplo clique em cima da instrução. Então aqui é um selo. De H1. Então se eu pulsar S1, a chave S1 lá no campo, liga H1 sela permanece. Lembrando que todas essas chaves na posição central aqui, ó, elas são normais abertas. Elas são abertas. No sentido, para a direita ela é com retenção, para a esquerda ela é pulso. Se eu coloco ela como retenção, viro ela como retenção, ela ficará como uma chave NF. Mas aqui eu vou manter a ideia de que ela é uma chave NA. Então, para o meu ladder, minha chave S0, que é normal aberta, e eu quero desligar a lâmpada com ela. Então, se ela está aberta, usando a instrução examine off, é como se fosse um inversor lá na eletrônica digital, né? E a instrução examine off pergunta se aquele contato está falso. Como a chave está aberta, ele está falso. Então aqui ela vai permitir a passagem. Essa instrução vai estar verdadeira. Então, quando eu aciono S1, ligo a lâmpada, acontece o selo. Quando eu pulsar S0 e a chave fechar, a instrução examine off pergunta se ela está falsa. A chave fechada, então ela não está falsa, tem tensão lá na entrada do CLP, então aqui vai ficar falso. Eu desligo a lâmpada. O procedimento depois que eu acabo de fazer o meu programa, eu preciso compilá-lo, né? Então eu preciso vir aqui no Rebuild All Project, vai haver a compilação desse meu programa. Após a compilação, eu posso selecionar aqui para qual dispositivo, para qual equipamento eu vou enviar o meu programa. Vem em PLC, lembrando que eu posso estar em modo de simulação ou em modo padrão aqui, comunicando direto com o CLP mesmo. Eu venho set address, aqui é que eu escolho qual máquina que eu vou comunicar, certo? Aqui estão as máquinas que eu já comuniquei. Test connection, ele faz realmente um teste de conexão com o CLP. Se tiver na rede certinho, ele dá um OK. Eu vou fazer em modo de simulação, mas a ideia é a mesma para o CLP de verdade. Vou trocar aqui para simulação. Aí o procedimento é vir e clicar em Connect ou PLC Connect, mesma coisa. A partir desse momento, o Unity tá conectando num CLP virtual para mim, certo? Olha aqui embaixo os alertas, né? A comunicação comigo. Ele está falando que eu preciso ainda compilar. Ele está falando com qual IP eu vou estar tentando comunicar, né? Com qual equipamento. Esse aqui é o IP padrão para USB. Está falando que ainda não houve o upload. Está falando que
que o meu programa, o ladder que está aqui, é diferente do que está na memória do CLP. Então eu vou compilar novamente. Repare aqui os ícones, agora ficou desabilitado o connect. E esse símbolo de um computadorzinho é o disconnect, ele vai desconectar do CLP, no caso aqui agora o CLP virtual. Esses outros dois ícones é o ícone de download, considerando então que o meu computador está no nível acima do CLP. Então ele vai descer essa informação do computador para o CLP e é só reparar o íconezinho que é um computador apontando para o CLP. Eu tenho o ícone de upload, que é o CLP apontando para o computador. Se eu quiser ir buscar informação, buscar algum programa que está na memória do CLP aqui para o meu PC. Eu consigo também aqui acessar esses mesmos ícones na mesma janela, aqui na mesma aba CLP. Então aqui eu vou fazer o download. Aqui eu seleciono para quando o programa chegar lá no CLP ele já entrar em modo RAM, assim que acontecer a transferência. Vou mandar ele transferir. Então ele estaria fazendo isso de verdade lá na máquina. E aqui ele me pergunta de novo se realmente eu quero ir para o modo RAM. De verdade, né? Eu acionaria a chave agora manualmente. Eu veria que acionaria a chave manualmente. E eu aqui vou forçar essa instrução simulando esse movimento. Eu vou vir aqui em force value, forço 1, forço 0, simulei um pulso. E olha o que aconteceu. A bobina ficou verdadeira, selou aqui, mantendo, no caso, a lâmpada estaria acesa. Essa bobina está no endereço Q16, então o relézinho que está lá na Q16 lá no cartão fica verdadeiro nesse momento. A chave S0 é meu botão de desliga, normal aberto. Então o legal do CLP é isso, né? Você pode desligar com o botão normal aberto. Vou fazer a mesma coisa, estou simulando o acionamento lá. Faço ele ficar fechado. Reparem que ele desligou a lâmpada, porque se ele está fechado, ele não está falso. Essa pergunta aqui, o examine off pergunta se ele está falso. E aí, como eu estou simulando um pulso, eu tiro o dedo dessa botoeira. E aí meu sistema fica pronto para ser acionado de novo. Rapidinho a mesma ideia, porém com set reset. Eu vou fazer aqui, vou usar o S2, né? Vou modificar meu programa, duplo clique, vou usar o botão S2 para setar a lâmpada H2. Então um pulso e S2 ele liga H2 e ela permanece. E aí, quando eu clicar em S0 de novo, vou usar ele novamente para desligar, ele vai resetar H2, vai desligar H2. Repare que agora é examine on. Examine on pergunta se está verdadeiro, né? No caso, como a chave está aberta, então essa instrução estaria falsa. Quando eu pulsar, ela fica verdadeira. Então, um pulso na bobina 7 liga H2, um pulso na bobina reset desliga H2. Lembrando que as bobinas têm que sempre ficar na coluna 11, de preferência, certo? Eu consigo trazer elas para cá, mas de preferência no final. E eu não posso repetir bobina. Eu não posso colocar H1 mais de uma vez. Nem com 7, nem sendo 7 reset. Se for 7 reset também, eu só posso ter um set daquela bobina e um reset daquela bobina, podendo ter de outras.
O programa aceita, ele até aceita, mas na hora de funcionar, uma interfere na outra, daí. Então, a ideia é essa. Eu vou dar novamente, após minhas mudanças, né? Eu vou compilar novamente. Repare como eu não mandei desconectar, eu só tentei editar, não precisei conectar novamente. Só de compilar, ele já voltou a estar conectado. Porém, eu ainda não fiz o download desse ladder para o CLP. Então eu venho aqui e vou enviar o meu computador para o CLP. Lembrando, o CLP virtual, estou conectado. Ele vai estar em modo RAM. Então, simular um pulsinho em S1. Ligou o primeiro LED. Pulso em S2. Repare que só um pulso ligou a bobina, ficou verdadeira. Fechou o relézinho lá. E agora o pulso S0 vai apagar as duas, né? Ligando a bobina reset aqui embaixo e impedindo ligação de H1. E aí eu posso desconectar usando para edição. Estou me avisando que tinha bit forçado. Ok? Então é isso aí, muito obrigado pela atenção. Essa foi a aula 2. E aí vamos ter ainda a aula 3 trabalhando aqui, mostrando temporização, contagem de eventos. E aí eu aguardo vocês, a sua companhia na próxima aula. Ok? Fazendo em módulozinhos menores assim, aproveitando aula a aula. Fica com Deus, valeu, obrigado. O link da aula 3 vai aparecer para vocês aqui. Tchau, tchau. Até.